Ô, Helder, agora a iluminação ficou até melhor agora também, Helder. Que beleza, tudo bem? Agora sim, eu troquei tudo aqui. Ah, Tudo bem, graças a Deus. Dessa vez o problema era aqui no computador, não era no, então não na era a Juliana? técnica. Não foi da Juliana esse problema? Não, Juliana 100%. Juliana fazia Ah, tempo que eu não falava com a Juliana, então, desde a época da secretaria. é, Encontrei ela hoje. então tá bom, muito bom. Ô, Helder, a gente está acompanhando de longe aqui, eu sei que você está mais próximo, sempre acompanhando, até por acompanhar a vida política do país, as movimentações políticas no Brasil. Cara, o que está acontecendo com a CPI do Covid-19? Nós temos uma CPI que o Senado tem tocado. O que eu vi ontem foi de até envergonhar, porque era um nível de discussão assim, um xingando até a mãe do outro ali, não é brincadeira, né? Senador xingando a mãe do outro senador ali. O bicho tá pegando lá em Brasília, Helder? O bicho está pegando, mas o que eu gostaria sempre de fazer uma introdução falando da CPI é que a CPI é um espetáculo, né? Tudo que às vezes a gente vê na política, ela passa primeiramente por um espetáculo, né? Então, o Senado poderia ter utilizado um expediente, por exemplo, mais propositivo. A própria CPI, ela trabalha para verificar possíveis falhas ou omissões, né, na atuação do governo federal. Ok, isso é válido, mas nós estamos vivendo o problema ainda. Então, de repente, seria muito mais propositivo um trabalho para auxiliar, ajudar, estudar, encontrar soluções para o problema, como foi feito em Ribeirão com a devolução, por exemplo, do recurso, de parte do recurso da Câmara que vai servir às pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, são propostas propositivas, ainda estamos vivendo o problema. A CPI, da maneira que ela foi instalada, um lado mais contra o governo, né? Vamos verificar a omissão, eventual omissão do governo federal, e uma contrapartida, uma contra-resposta do governo. Vamos avaliar os eventuais desvios em governos e prefeituras, em estados e prefeituras do recurso enviado pelo governo federal. Só podia dar nesse espetáculo que a gente está vendo. Só que nem tudo é espetáculo, as coisas acontecem, né? E eu acredito que a partir do dia 15, agora de junho, a CPI vai tomar uma outra forma. Então, nós temos no dia 10 agora um depoimento do Marquinhos Show, que é a pessoa que foi responsável pelo marketing, né, da Secretaria do Pazuello. Ou seja, quando a gente tem que recorrer ao marketing, né, para poder ter uma imagem diferente do que está aparecendo, e mesmo assim cai, significa que a coisa estava realmente complicada, né? E no dia 15, a gente tem o secretário de Saúde do Amazonas. Aham. Esse depoimento é realmente muito esperado. E dia 16, pois Até, não? até por conta de tudo que aconteceu no Amazonas, inclusive a falta de insumos de oxigênio, né, Helder? Exato. Esse é um. Embora esteja se pautando muito em vacina e cloroquina, as necessidades da pandemia elas vão se apontando, né? E eventualmente você conseguir uma vacina é algo, ou autorizar algo que deve ser feito, mas não é algo que é o básico, vamos dizer assim. O básico é ter oxigênio para tratar quem já está doente, enquanto se avançam nas pesquisas, né? Tudo feito ao mesmo tempo. Aham. Então, ficaram numa discussão ideológica, numa discussão desviando do assunto, Aham. enquanto isso, em alguns lugares, em Manaus, por exemplo, falta oxigênio. E aí, nesses depoimentos, estão no secretário de saúde no dia 15, e depois o governador, a gente vai ter o governador, deixa eu ver aqui, o governador do Amazonas vai ser no dia 29/6. Aham. Eu acredito que esses dois depoimentos, fora o governador do Pará, que vem dia 30, o governador do Piauí, dia 1 de julho, né, e o ex-governador do Rio, no dia 16. Eu acredito que esses depoimentos dos governadores vão trazer uma nova face para a CPI, porque aí é a relação entre os recursos, o governo federal e esse entendimento do Ministério da Saúde com os governos. Ô, Por quê? Helder. Porque a gente vê nos hospitais, no dia a dia, essa necessidade de interlocução. Essa interlocução existiu? Foi fluida ou não? Ô, Helder, o que eu vi uma fala do governador de São Paulo ontem, meio que até ameaçando, né? Vocês querem me levar para a CPI, eu vou.
mas aí a coisa vai ficar pior porque eu tenho muita coisa para falar. Você acha que já é uma defesa para tentar não ir ou não? O governador quer vir e dar mais também uma espetacularizada na coisa, trazer também esse momento político, porque olha, a gente viu o Pazuello, a participação do Pazuello foi meio que desastrosa, inclusive ele estava ali com um mandado de segurança que garantia a ele o direito de ficar calado em alguns casos, né, em casos principalmente de autoincriminação. Aqui no Brasil a gente não tem a quinta emenda, mas a gente tem as instâncias superiores que podem garantir isso. O que você acha? O governador, ele fala aquilo com um pouco, tipo assim, ó, tá, vocês vão me chamar, mas eu viro o jogo aí, ou você acha que ele realmente tem muita coisa para trazer e contribuir com a CPI? Eu acredito que ele não tem nem um pouquinho de medo, ele está torcendo para ser chamado justamente, não que tenha alguma coisa para dizer ou não, isso eu não sei, mas porque ele vai aproveitar para fazer parte desse jogo, né? A imprensa está acompanhando, as pessoas estão acompanhando de maneira muito próxima a CPI, os detalhes, não de maneira profunda, mas os detalhes da CPI, as frases estão todos os dias no jornal. Então, para um presidenciável, isso é uma oportunidade de participar desse espetáculo e acabar atraindo a atenção de mais pessoas. O que a gente sabe até agora, né? E isso são pontos que vão ser detalhados com próximos depoimentos, com pessoas não tão ligadas à saúde, ligadas ao governo federal, ligadas a empresas, mas não tão à saúde, que o governo Bolsonaro ele tinha um suposto aconselhamento paralelo, né, na gestão da pandemia. E que o Carlos Bolsonaro fazia parte desse que é o vereador lá no Rio de Janeiro e filho do presidente, fazia parte desse aconselhamento paralelo. E isso acabava, de uma certa forma, rivalizando com as decisões técnicas ou até políticas do Ministério da Saúde, né? Inclusive, teve aquele caso da tentativa de burlar, né, de alterar a bula da cloroquina para que constasse que ela era positiva para o Covid. Então, o que eu vejo é uma necessidade muito grande de ser o salvador da pátria sem necessariamente buscar a alternativa para resolver o problema. Então, sim. Só para gente, eu vou colocar um trecho aqui do depoimento do secretário de Estado, Dimas Covas. Vamos acompanhar. São 40 segundos aqui que resume um pouco da participação dele na CPI do Covid e a gente volta. Vamos acompanhar. Dimas Covas. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse os percalços que nós tínhamos que enfrentar aí durante esse período. Tanto do ponto de vista do contrato, como do ponto de vista também regulatório. Quer dizer, a regulamentação para uso emergencial das vacinas no Brasil saiu em dezembro pela Anvisa. Em outros países, em meados do ano passado, já existia essa regulamentação, né? Então, isso também causou aí vamos dizer, um atraso nesse processo. Poderíamos ter começado antes, seguramente, se houvesse aí uma agilidade maior de todos esses atores. Se tivéssemos trabalhado em conjunto, o que seria absolutamente normal. Olha, Helder, pelo que ele falou ali, se dependesse aí das tratativas com o governo do estado, nós estaríamos mais adiantados no que diz respeito à vacinação. Você acha que isso é verdade ou é mais uma tentativa aí de mostrar para a população que o governo federal não se atentou para a questão da vacinação? Eu penso que... Antes, só fazer um comentário. E ele nem é o governador, né? A fala dele traz o impacto, ele nem é o governador. Agora, imagina o governador que tem interesse, um presidenciável, né? Como as declarações dele seriam realmente impactantes. Agora, é óbvio que a gente verifica, de maneira sem um estudo aprofundado, a gente verifica alguns entraves por parte do governo federal em relação à vacina, até pelas próprias declarações públicas do presidente. Esse é um ponto. E a gente sentiu, em alguns momentos, o próprio ministério tentando buscar essa vacina, tentando convencer que era o caminho, mas esse debate interno ficou muito, muito vívido, muito perceptível para todos nós. Então, ainda que não seja uma declaração totalmente
como eu posso dizer, que dependeu só desse ponto para que o Brasil não fosse eventualmente o primeiro país a vacinar, né? E esse fato, o fato do governo federal não ter dado uma atenção maior, contribuiu bastante para esse acontecimento. Helder, nós vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Eu tenho certeza que a gente pode contar com você aqui para a gente trazer para Ribeirão Preto um pouquinho do resumo do que está acontecendo na CPI do Covid-19. Quero agradecer sua participação aqui hoje e dizer que nós vamos convocá-lo para voltar a falar de CPI do Covid. Muito boa tarde, muito obrigado. Um grande abraço para você e para todos os multi-espectadores da Tati. Muito obrigado e excelente final de semana. Muito obrigado. O analista político Helder de Carvalho participando aqui com a gente hoje no Interação. Sempre legal ter essa palavra